Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muita gente pediu pra eu fazer um vídeo aqui no YouTube falando sobre o reinado da rainha Isabel II e o que acontece agora, né, que ela morreu. Ela morreu agora há pouco, né, ou pelo menos a gente recebeu a informação agora de que ela faleceu. E tem muita gente que tá celebrando, tem muita gente que tá de luto, e eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando um pouco sobre como funciona a Inglaterra e o que vai acontecer agora com a morte da rainha. Se eu gostei é muito importante, então apoie esse conteúdo deixando o gostei no começo do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Então vamos lá, clã. A rainha Isabel II, que muita gente vai falar, ué, não é rainha Elizabeth? Então, em português a gente traduz o nome dos monarcas. Por algum motivo a gente traduz nomes próprios de vários monarcas de vários lugares do mundo, e é o caso da família real inglesa. Então, você pode chamar ela de Elizabeth, você pode também chamar o príncipe Charles de príncipe Charles. Mas em português é Isabel II e Carlos. Se não me engano, Carlos III, mas não tenho certeza se é Carlos III mesmo. De qualquer maneira, a rainha Isabel II, ela foi a rainha que por mais tempo reinou no Reino Unido. Ela chegou a 96 anos de idade e ela ficou 70 anos no poder. É muito tempo, né? Mas muita gente tá preocupada achando que vai acontecer alguma coisa, uma guerra civil, que vai ter um rework ali no sistema. Mas, cara, não vai acontecer isso. Primeiro que, tipo assim, a rainha Elizabeth, ela ficou marcada como uma monarca que tomava poucas decisões de influir no governo, de influir nas decisões democráticas do país. Por quê? Porque a forma que ela descobriu de se manter no poder era afetar o mínimo possível os deputados e os políticos, porque esses, de fato, tinham o poder de mudar as constituições e também de movimentar o público para que esse público tirasse a monarca do poder. Então, você teve várias monarquias ao longo do mundo, aí nos últimos 200 anos caindo, inclusive a brasileira também caiu, né? Então, vários impérios acabaram se tornando repúblicas e coisas do tipo, e no caso da Inglaterra, não. A Inglaterra continuou se mantendo ainda como uma monarquia até mesmo nos dias de hoje. Hoje em dia ela é uma monarquia parlamentarista. Então, a rainha Isabel, ela teve o poder, né, de fazer coisas, por exemplo, de dissolver o parlamento se ela quisesse. Ela era rainha, ela era dona. Inclusive, é até interessante porque lá na Inglaterra, quando você compra, por exemplo, uma terra para fazer uma casa, você não é dono daquela terra. A dona da terra seria a rainha Isabel. Então, no caso, você está pagando por um aluguel ali permanente daquela terra, entendeu? É assim que funciona na Inglaterra. São muitas burocracias e coisas assim que são bobas, que você pensa, como assim eu não sou dona da minha casa? Não, você não é dona da sua casa. E você também é propriedade da coroa, de certa forma, por lá. Mas a rainha, né, ela encontrou nesse negócio de não mexer nas coisas, de tentar, tipo, sempre tá equilibrando tudo, a forma de se manter no poder por mais tempo. E, bom, enfim, eu não sei dizer pra vocês se ela é a monarca que mais ficou na história da humanidade. Pode ser que tenha algum ditador ou alguma outra pessoa que ficou mais tempo que ela. Mas eu não consigo pensar em alguém que ficou mais tempo no poder do que ela com 70 anos de reinado. É muito tempo. Porque você tem que pensar, tipo, se na nossa democracia é frágil, a gente tem, tipo, governos que entram de 4 ou 8 anos e às vezes ficam 16 anos, mas depois caem. E não tô falando só dos últimos governos que aconteceram, não, tô falando historicamente, inclusive a própria ditadura militar. Então, você tem vários governos que entram e saem, então tem muitas mudanças de geração, de pensamento, e a rainha Isabel, ela pegou o governo lá na década de 40, 50, exatamente, não lembro exatamente a década, os anos lá que ela virou rainha, acho que foi 1947, não sei exatamente. Bom, de qualquer maneira, faz muito tempo que ela tá no poder, faz muito tempo que ela tem controlado o governo e, tipo, passou várias gerações. Ela viveu a Guerra Fria, ela conseguiu se manter no poder durante todo esse tempo. Então ela foi uma grande estadista, né? Ela conseguiu manjar bastante. E agora tem muita gente que tá celebrando a morte dela e outras pessoas que estão de luto. Antes de falar sobre por que as pessoas estão celebrando a morte da rainha, eu quero dizer que vai entrar agora o príncipe Charles no lugar dela, né? Ou melhor, rei Carlos, se você preferir, em português. E ele vai se tornar o próximo rei do Reino Unido e não vai fazer muitas diferenças em relação ao que a gente já vê. Porque, como eu disse, né? A rainha, ela era parte de uma monarquia parlamentarista, ou seja, quem decide as coisas é o primeiro-ministro e o parlamento, assim como aqui no Brasil. O presidente, ele tem muito poder, mas quem decide a maior parte das coisas é o Congresso. O presidente tem poder de veto, assim como a rainha também tinha poder de veto. Mas, nesse caso especificamente, a rainha simplesmente optava por não fazer nada, basicamente. Então, existe, né, até mesmo uma questão de virar uma rainha da Inglaterra. É aquele título que você tem que simplesmente
é só um nome, sabe? Por exemplo, eles querem que o Brasil vire um país parlamentarista, né? Então, no caso, o presidente vai ser só um símbolo, porque o presidente não vai ter poder de verdade. Quem vai ter poder de verdade é o parlamento, que toma as decisões do que vai acontecer, de para onde vai o dinheiro e coisa do tipo. Atualmente, na repartição dos três poderes, né, o presidente ele tem muito poder, por exemplo, colocar orçamentos e coisa do tipo, que era o caso da Inglaterra, mas é aquilo. Se ela pegasse e fizesse uma mudança impopular, poderia ser que o pessoal fizesse uma revolta e tirasse ela do poder. E ainda mais durante a época da Guerra Fria, né? Mas voltando agora, falando sobre por que as pessoas estão celebrando a morte dela. Bom, então, a Rainha Elizabeth, ela marca uma época muito complicada da história inglesa, tipo, a época do imperialismo. Você já deve ter visto esse assunto chato pra caramba na escola, ou até mesmo você já deve ter ouvido falar sobre imperialismo norte-americano e coisa do tipo, e imperialismo era uma visão política e também filosófica da do século XIX, onde as grandes potências, né, elas poderiam pegar e utilizar-se da sua vantagem econômica e tecnológica dos povos que eram inferiores, entre aspas, né, para que elas pudessem subjugar, escravizar e controlar essas regiões. Então, a Inglaterra, durante o começo dos anos 1900 e também a maior parte dos anos 1800, ela tinha poder sobre colônias, ou seja, na África, na América não sei, mas teve potências colonialistas, como a França, por exemplo, que tinha influência aqui na América. Mas de qualquer maneira, tinha várias questões de terem colônias e poderem usar essas colônias da forma que foi, e o povo dessas regiões ser completamente renegado. A gente aboliu a escravatura já vai fazer mais de 100 anos, mas por mais que a gente tivesse abolido a escravatura, a gente ainda continuou tratando esses povos como povos secundários, como subespécies, e tratando esses países, né, com negatividade, com pensamentos ruins. Então, tipo, a Índia foi um grande exemplo aí de imperialismo britânico, onde a Índia era colocada, né, como um lugar, tipo, dane-se quem liga pra Índia, saca? Quem liga pro povo da Índia? A gente tá aqui no nosso lugar, estamos pegando as riquezas da Índia e vamos ficar ganhando uma grana aí em cima deles, porque é isso que a gente faz. E a gente é superior porque a gente é branco, a gente é europeu e coisa do tipo. É daí da onde vem esse pensamento etnocêntrico, inclusive, né? Então, a gente tem, né, na Rainha Elizabeth, no começo do reinado dela, muito desse negócio de imperialismo britânico. Só que, ao mesmo tempo, foi por conta dessas atitudes da rainha, de, tipo, simplesmente falar, não, deixa, o povo quer, então eu vou ficar quieta aqui no meu canto, e aceitar que o Reino Unido tinha perdido, né, a sua posição depois da Segunda Guerra Mundial de potência internacional, e simplesmente ficar de boas. Então, a Inglaterra acabou perdendo o seu império, né, internacional, a partir... Ainda tem, mas perdeu a maior parte, 90% do seu império internacional durante essa época, né, durante a época da Guerra Fria. Muitos países tomando independência, principalmente na África, muitos países começando a fazer suas próprias coisas e quebrando ou não, dependendo da situação, porque existe o Commonwealth, né, que eu esqueci qual é o nome em português, mas são vários países, né, que por mais que esses países sejam independentes hoje em dia, eles são países que fazem parte do Império Britânico. Dois países que eu consigo citar para vocês, um deles é a Austrália e outro é o Canadá. O Canadá e a Austrália, eles têm como seu chefe de estado a Rainha da Inglaterra, que no caso agora vai ser o Rei Charles, né? E, cara, tipo, por mais que o Canadá e a Inglaterra e a Austrália, tipo, não mandem nenhum tipo de notícia ou vão falar alguma coisa pra Inglaterra sobre as decisões que eles tomam no país deles, né? Porque quem decide são os eleitos democraticamente, eles... Em burocracia, né, em nome, é aquela questão que eu falei pra vocês, tipo, você é a rainha da Inglaterra, mas você não faz nada, basicamente, você só tá ali como símbolo, e é mais ou menos isso. O valor simbólico é que você, no Canadá, né, tipo, tem o seu presidente, atualmente é o Justin, não é? O Justin Trudeau, e acima do Justin Trudeau teria a rainha da Inglaterra, só que a rainha da Inglaterra não mexeria nunca no Canadá, porque senão aí o Canadá romperia esses laços, porque o Canadá não vai aceitar uma diretriz de um país estrangeiro, entendeu? Assim como a Austrália também. Então, existe muito dessa questão de simbolismo, ao ponto de que, por exemplo, os navios dos Estados Unidos, eles são USS, né? Que é United States Ship, se eu não me engano, é esse o nome que eles dão. E o que significa USS? É basicamente navio da Marinha dos Estados Unidos. Enquanto lá no Canadá não é USS ou CSS, né? Que seria navio da Marinha do Canadá. Aliás, seria CS só, não, Counter-Strike, sei. Bom, de qualquer maneira, são HMS, que é Her Majesty's Ship, ou seja, o navio da Sua Majestade. Então, nesse caso, você vê, né, que tipo, mesmo na nomeação dos navios de guerra do Canadá, eles colocam que esses navios são
posse da majestade, ou seja, são posse da coroa britânica. Embora que, obviamente, se a coroa britânica não tem poder nenhum sobre o Canadá, eles não vão mandar o Canadá fazer alguma coisa, sabe? É mais uma questão simbólica. Então, houve essa aceitação desse desmantelamento do Império, né? Mas ela representa isso de certa forma. E é por causa disso que tem muita gente que está celebrando, principalmente na Argentina, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas a Argentina lutou uma guerra contra a coroa britânica. Isso aconteceu, acho que em 1970, não lembro. Caraca, mano, desculpa, galera. Eu sou aquele cara que sabe das coisas, mas não lembro as datas. Mas aconteceu a Guerra das Malvinas, né? Que é uma região. Vou até colocar aqui no mapa pra vocês verem como é interessante aqui. Mapa do mundo. Vou colocar pra vocês verem aqui no mapa. Aqui a gente tá no mapa mundi, a gente vai falar sobre um conflito aleatório que matou muitas pessoas, inclusive, que aconteceu durante aí o reinado da Elizabeth. Olha só, aqui a gente tem essas ilhas aqui embaixo, certo? Essas são as Ilhas Malvinas, ou se você preferir, Ilhas Falkland. No caso, aqui a gente tem o Reino Unido, correto? Então, o Reino Unido tá longe pra caramba das Ilhas Malvinas, né? Olha só a distância dessa parada, tá longe pra caramba. E acontece que a Argentina, né, ela sempre... Essas ilhas, ninguém ligava pra essas ilhas, na verdade. Ninguém nunca foi pra lá, ninguém morava lá, e tinha alguns colonos ingleses que moravam nessa região. Aí a Argentina, né, durante a ditadura militar, não lembro qual foi o ditador da época, mas eles simplesmente pensaram, vamos invadir aqui as Malvinas, porque a gente tá perdendo popularidade, e que se a gente ganhar a Guerra das Malvinas, provavelmente a Inglaterra jamais vai vir aqui, né, então eles estão longe pra caramba, eles não vão reclamar das Ilhas das Malvinas, então a gente vai invadir as ilhas, vamos pegar elas pra nós, e a gente vai poder dizer que a gente ganhou uma guerra de uma potência internacional e imperialista como a Inglaterra. E aí foi isso que aconteceu, os argentinos invadiram as ilhas, tomaram conta, só que a Inglaterra nessa época falou foda-se, e aí eles mandaram, foi inclusive a Margaret Thatcher que estava no poder na época, e ela foi exatamente a mesma coisa, tipo, aqui você tem um governo desesperado para se manter no poder, querendo utilizar-se da força e de uma vitória militar para ter uma grande conquista, para meio que falar, olha só, a gente é legítimo, ao mesmo tempo que a Inglaterra também estava passando por problemas financeiros, e isso fez com que, né, a Margaret Thatcher decidisse tomar uma decisão de vencer, entre aspas, né, a Argentina. Vencer entre aspas porque você não sabe quem vai ser o vencedor numa guerra, né? Mas a decisão dela foi acertada porque ela venceu a guerra e isso tornou ela muito popular entre os ingleses, né? Embora que, assim como a Elizabeth quando morreu, muita gente celebrou, né? Tá celebrando. A Margaret Thatcher também teve muita gente que celebrou a morte dela. De qualquer maneira, eu não gosto de celebrar a morte de ninguém, viu? Mas, falando bem friamente com vocês, assim, em relação a monarquia inglesa, tipo, não acho que vai mudar grande coisa, acho que vai continuar a mesma coisa que a gente já teve visto nos últimos anos da Inglaterra, e eu lamento qualquer morte, qualquer ser vivo, mas ao mesmo tempo não podemos pegar e ignorar as coisas ruins que vieram do governo dela e também que vieram ruim do imperialismo britânico. Por mais que a gente tenha aquela questão do Zeitgeist, né, que é da época, então naquela época era normal as pessoas as tratarem, né, as colônias com inferioridade, coisas do tipo, era normal as pessoas serem racistas e coisas do tipo. Não que eu esteja chamando ela de racista, mas é complicado a gente pegar e olhar para essas coisas e simplesmente ignorar, né? Mas enfim, foi uma pessoa que se manteve no poder por muito tempo, soube segurar o poder por muito tempo, com certeza uma pessoa muito inteligente e que revolucionou o mundo de certa forma, né? E que fez parte aí de boa parte dos últimos acontecimentos. Nossa, é bem bizarro você pensar quanta coisa ela vivenciou, né? Ela vivenciou a Segunda Guerra Mundial, ela vivenciou a Guerra Fria do Vietnã, do Golfo, ela passou por tudo isso, todas essas crises internacionais, né? Bom, e agora, né, a guerra mais recente aí da Ucrânia. É meio triste, né? Bom, de qualquer maneira tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado dele, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.